Convidamos o grão-mestre Carlos Fernandes, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, as medalhistas de Toronto, Iris Singh, Rafaela Galacho, e a nossa medalhista olímpica em Pequim, Natália Falavini, para fazer uma avaliação sobre o desempenho da seleção brasileira nos Jogos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho muito importante essa pergunta. Na minha avaliação, eu acho que por um lado foi positiva, por outro lado um pouco negativa, até porque a minha torcida era para que todos os atletas ganhassem a medalha, mas enfim, tivemos alguns problemas que com certeza iríamos resolver, e do lado positivo é que eu acho que, na minha concepção, foi ligado um sinal vermelho para que possamos fazer uma avaliação, uma varredura melhor de coisas importantes que nós temos que consertar a tempo até os Jogos 2016. Acho que essas medalhistas, a Iris e a Rafaela, foram realmente merecedoras. Estava presente, acredito que os outros atletas também tinham condições de bons resultados, mas volto a falar que o sinal vermelho foi ligado, que o nosso propósito, nosso objetivo era realmente focar os Jogos Olímpicos 2016. Iris, você foi quem conquistou a primeira medalha para o Brasil. Toca você, tua avaliação. Eu achei boa, mas poderia ter sido melhor. Foram 2 bronzes, tô falando de mim, né? Eu poderia ter ido lá, meu objetivo era conquistar o ouro ou a prata, mas veio o bronze. Mas tenho certeza que da próxima vez vai ser melhor. Eu também, assim como a Iris, eu fui para brigar pelo ouro. Felizmente veio o bronze. Eu acho que esse sistema de repescagem acaba sendo bom pra gente, porque a gente não sai como um derrotado, né? A gente acaba saindo como um vitorioso, porque a gente tem que disputar o bronze, tem que ganhar e sai com a vitória. E falando pela equipe, eu acredito que todos lá tinham chance de sair com as medalhas. As pretensões que foram feitas antes dos Jogos de 6 medalhas ou até 8 medalhas eram coisas reais, não eram fatos, vamos ganhar tantas medalhas. Foram baseadas nos nossos resultados. Eu acredito que todos que estavam ali tinham reais chances, todos são bem ranqueados hoje no ranking mundial e no ranking olímpico. Mas assim, a nossa equipe estava bem preparada, só que tem dias que não dá muito certo. Bom, como eu comentei, eu tive que fazer um estudo de todas as categorias. A minha previsão de medalhas para o Brasil, na mais otimista, eram 4, na menos otimista, 3. Pelas contingências de categorias, de chave, de dia de luta, a gente sabe que a equipe é uma equipe forte, mas tem muitas coisas envolvidas, muitos destinos, coisas diferentes que podem acontecer num dia de competição. Então, geralmente, o Brasil é um país expressivo, mas ainda está crescendo no cenário pan-americano, então eu não acreditava que a equipe inteira fosse conseguir, mas eu acreditava que uma parcela sim. Então eu tinha colocado entre um ouro, uma prata e 2 a 3 bronzes. Felizmente não veio esse resultado, mas acredito também porque é uma mescla de uma equipe que, apesar de ter mais idade, ela não participou de nenhum Jogos Pan-Americanos. Isso chega a pesar. Os atletas que vinham em melhores momentos, como o Venilton e a Iris, eles acabam, por serem jovens, acabam sentindo peso, e os mais velhos, que têm mais bagagem, mesmo assim não tiveram essa bagagem de Jogos Pan-Americanos. Então isso acredito que custe um pouco. Então foi essa avaliação que eu fiz, foi melhor do que Guadalajara, mas realmente acende um sinal aí amarelo, vermelho, no sentido de pensar em Jogos Olímpicos. A gente tem uma equipe boa, só que os outros países também estão crescendo. Então, mais do que pensar não só nos nossos atletas, a gente tem que olhar também para o lado e ver o que os adversários estão fazendo, porque por mais, às vezes, a gente está caminhando bem e, de repente, tem algum país ou outro caminhando aí passos mais largos. Então, tem que se prestar atenção no dever de casa e também no que o adversário, no que os outros estão fazendo. México, Canadá, Estados Unidos e Brasil foram as únicas seleções que levaram a Toronto equipes completas, ou seja, 8 atletas. Eu gostaria que o Carlos Fernandes e que a Natália explicasse como é que o Brasil pode ter terminado em 9º lugar, sendo que era apontado como uma das principais forças do continente. Esses países também já passaram pelo mesmo problema que o nosso. Eu não estou vendo nada assim desesperador. Realmente foi como a
a nossa atleta aí falou, a Natália, nós estamos aí junto com esses outros países, que também são grandes potências dentro do taekwondo a nível pan-americano. E o que acontece, que eu vi com meus olhos presentes lá em Toronto, foi que o taekwondo era um dos esportes mais competitivos, devido que todos os atletas, os melhores, estavam ali, até mesmo buscando o ranking, buscando a sua pontuação. Isso não desmerecendo os outros esportes, mas isso não aconteceu, principalmente em outras modalidades coletivas, né? Então, eu acho que realmente não foi o nosso objetivo ficar atrás dessas potências no taekwondo. Na verdade, nosso objetivo era ficar estourando em terceiro ou quarto lugar. Enfim, aconteceu. Como eu falei aqui, nós vamos agora tentar achar e procurar onde está o erro e consertar, porque a nossa equipe é uma equipe boa. O Brasil tem bons talentos, tem bons atletas, e não tem que se vergonhar disso, não tem que, sim, se preocupar devido aos Jogos Olímpicos que está chegando, mas como nós deixamos claro aqui que o sinal vermelho foi ligado. Os países que estão à frente do Brasil, tradicionalmente, são melhores do que o Brasil, não só no taekwondo, mas também em outras modalidades. Cuba já tem uma cultura esportiva de vários esportes. Taekwondo é um país que é muito forte, México é um país que é muito forte dentro do taekwondo. Então são equipes fortes e que já conquistam campeonatos ou resultados como equipe a nível mundial. O Brasil ainda não chegou nesse patamar. Talvez as pessoas torçam para que o Brasil esteja nesse patamar, mas se a gente pensar em termos de trabalho, não só do taekwondo, mas em trabalho esportivo nacional, a gente ainda não tem esse padrão. A gente não é um país que investe numa educação física escolar, a gente não tem um modelo de treinamento já específico, então da quantidade se tira a qualidade. Os atletas, em geral, com um preparo físico bastante elevado, literalmente voando baixo, e a sensação que nós tivemos é que alguns atletas do taekwondo não estavam na sua melhor forma. Houve um trabalho específico voltado para o preparo físico dos atletas? Olha, eu como presidente, telespectador que eu estava lá no momento, eu também fui surpreendido como todos, né? Isso me preocupou, realmente, a parte física dos atletas. Cobrei isso da comissão técnica, o relatório em relação a isso. E por quê? Realmente eu tenho que ser sincero, enfim, isso aconteceu, eu vi, não sei porquê, eu não estou presente nos treinos todos os dias, né? Eu vi os atletas Betinho nos últimos campeonatos realmente decolando, não sei se realmente é por causa da agenda, o dia a dia do atleta, mas o que me preocupou é que não foi um ou dois atletas, sim a maioria estava realmente com esse problema físico. Iris e Rafael, o que vocês têm a dizer sobre a questão do preparo físico do resto da seleção brasileira? Bom, eu acredito que o principal problema que a gente tem não é só o preparo físico. Para a gente fica um pouco complicado essa questão de programação. Tem vezes que a gente está todo final de semana a gente está viajando para um lugar diferente. A gente não teve muita pausa entre o Campeonato Mundial, o Open da Austrália e os Jogos Pan-Americanos. E são competições que é muito importante da gente ir, porque nós precisamos somar pontos no ranking mundial. Então a gente não pode ficar nos nossos clubes treinando e aperfeiçoando cada vez mais essa preparação física. Eu acredito que se a gente tivesse um calendário um pouco mais tranquilo, ficaria mais fácil de melhorar essas valências que pode estar faltando para cada um. Eu concordo com o que a Rafaela está falando ali, que ela acabou de falar, né? A gente vem lutando bastante, eu venho lutando desde o começo do ano, eu também tenho que fazer dieta. Então é um campeonato atrás do outro e fica difícil mesmo eu estar fazendo minha preparação física, porque meu objetivo é estar buscando um ponto. E eu preciso estar lutando, né? E com isso eu não estou me focando na preparação física e realmente está fazendo falta. Então a gente agora tem que fazer isso, nos preparar melhor para os campeonatos. Para quem assistiu, realmente parece que os atletas não tinham o aspecto físico. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é muito difícil da gente avaliar sem estar lá dentro ou sem acompanhar a rotina. O que eu acho que pode acontecer às vezes um nervosismo a mais faz com que a perna pese.
o estilo dos nossos atletas, da grande maioria, né, não é de trocação, não é de se expor muito. Você está numa competição importante, às vezes é uma luta de estreia, o atleta quer se expor o mínimo possível, respeita o adversário, sabe aquilo que o adversário tem de bom. Muitas vezes os países, principalmente Cuba, são países de trocação, os países aqui pan-americanos, tirando Estados Unidos ou tirando Canadá, se você colocar República Dominicana, você coloca Porto Rico, são países de atletas com características de serem fortes e que gostam da trocação. Então, se o atleta for nessa linha, muitas vezes ele pode acabar tomando um contragolpe pelo estilo dos nossos atletas. Às vezes, a Rafael é um atleta mais longilínea, vai lutar com Cuba, não pode ir para a trocação, tem que fazer um chute e sair de lá. Então, assim, você tem que analisar várias variáveis para você dizer X ou Y, Z. O que aconteceu, o que eu vejo, ao meu ponto de vista, é que o que está acontecendo é que muitas vezes o atleta, quando está perdendo, ele tem que tirar algo da cartola, ele tem que sair da zona de conforto dele e arriscar algo diferente. Os nossos atletas não estão conseguindo fazer isso. Então, quando ele precisa do giro, ele precisa mudar a estratégia dele e sair de algo que ele se sente confortável, fazer algo diferente para tentar virar uma luta, eles não estão conseguindo ter essa habilidade de mudar, essa dinâmica de mudar e fazer mesmo essa diferença dar certo. Então, eu acredito mais nesse aspecto do que só culpar. É físico, é emocional, é isso. Eu acho que é um conjunto e aí você tem que fazer análise de cada atleta do Brasil. Estilo de luta, como se cortou, quem é o adversário e o que poderia ter feito a mais. Gostaria que o presidente Carlos Fernandes falasse quais são as medidas que estão sendo adotadas para o Brasil chegar ao pódio no Rio 2016. Olha, medidas sempre serão tomadas para melhor, né? No momento, eu confesso que eu estou me reunindo com o meu diretor técnico, enfim, para tomar, já estou tomando, já estou vendo, já estamos já com algumas coisas já bem em mente, tá? Depois de tudo que nós estamos acompanhando. Enfim, e com certeza será tomada medida logo, com certeza o público taekwondista em geral saberão. Não querendo ser repetitivo, mas sendo repetitivo, antes do embarque para Toronto, o professor Madureira preconizou 6 medalhas para o Brasil. Mas na competição ele foi mais visto na arquibancada do que no ginásio, na área de luta, onde o professor Júnior Marcial teve que se desdobrar para atender os atletas. E o que eu queria saber é se a seleção estava rachada, se o Brasil foi para Toronto e Toronto estava com um time coeso ou estava rachado, eram 2 seleções que nós tínhamos em Toronto. Eu fui para Toronto, né, estava concentrada, eu fui em busca da medalha de ouro e eu sempre sento com o meu técnico, que é o mestre Júnior Maciel, e não percebi esse negócio aí que o Madureira estava sentado lá na arquibancada. Estava concentrado na minha adversária, na minha luta, e eu não consegui perceber a respeito do Madureira, não. Bom, na verdade, eu acredito que um dos grandes pontos positivos de ter uma equipe bem ajustada e bem coesa é cada atleta poder sentar com quem tem mais afinidade. Eu não tenho problema com nenhum dos 3 técnicos, já sentei com os 3. E eu acredito que mesmo que o mestre Fernando tenha ficado na arquibancada, ele estava ajudando a gente, ajudou a gente em toda a competição. Então não é só porque ele estava na arquibancada que ele ficou isolado ou alguma coisa do tipo. Ele estava em todos os momentos apoiando a gente, mesmo que da arquibancada, então eu não vejo nenhum problema quanto a isso. E a equipe estava bem, estava todo mundo bem entrosado, estava todo mundo com o mesmo objetivo. E acredito que isso não tenha sido um problema. João Paulo, mediante a sua pergunta, eu estava presente lá e aconteceram alguns fatos, algumas coisas que realmente eu trouxe para cá, para o Brasil, para que seja resolvido posteriormente. Mas, no que se diz respeito, no tange de atleta, querer sentar, isso é um desejo, claro, cada atleta é que nem o torcedor, né? Se eu for perguntar na Copa do Mundo de futebol, todo mundo vai ter o seu técnico, todo mundo vai ter o seu time, cada um vai ter a sua preferência, né? Isso é normal. O taekwondo, nós não podemos, temos 8 atletas, cada atleta treina com o seu treinador, com o seu técnico. Então fica impossível porque a Federação Internacional, o Comitê Olímpico, os Jogos, a organização só permite que entre 2 técnicos, né? Então dificilmente é impossível fazer isso. Eu acho corretíssimo
quando o atleta ele quer ficar com o seu técnico, porque é a segurança que ele tem, aquela pessoa que está ali do lado dele. Agora, quando você vê, respondendo a sua pergunta, vê o Madureira sentado na arquibancada, isso é muito genérico, porque você viu que você está ali, o que a câmera filmou naquele momento. Porque na hora que o Madureira estava sentado, era porque o Júnior Maciel ele estava como técnico. E quando o Madureira ele ficou como técnico do Guilherme, o Júnior Maciel ficou na arquibancada, que é o lugar que tem que ficar. Até porque a organização do ginásio, ela pede isso. No terceiro dia da competição em Toronto, o senhor chamou toda a equipe e cobrou maior comprometimento. E eu queria saber se essa reunião que o senhor teve com toda a comissão técnica dos atletas foi positiva. Foi verdade, foi verdade. Eu desci, fui lá na área de aquecimento, falar com todos, reunir todos. A minha intenção não era dar chacoalhatada ou dar puxão de orelha, a minha intenção era, na verdade, motivar o grupo, porque eu vi que o grupo estava assim, não sei, eu sei que o pessoal estava assim um pouco, devido às circunstâncias da competição, cansado, eu vendo que eu tinha que entrar, independente de eu ser presidente, eu sou brasileiro, eu estava ali, era torcedor, era tudo, e era meu dever fazer aquilo e conversar com todos de uma certa forma, não falar o que eles queriam ouvir, se falar a verdade, para que pudesse motivá-los, né, de uma certa forma, a enfrentar seu adversário, entendeu? Acho que era o mínimo que eu poderia fazer naquele momento, porque eu não poderia mudar mais nada, o que foi feito tinha sido feito. Você disse que chegando no Brasil, você ia mudar totalmente Você ia mudar tudo. Eu queria saber o que você tem em mente. Olha, o que eu tenho em mente é mudar, sabe? Mudar para melhor, tá? Eu vou mudar sim, eu vou mudar, tá? Porque eu não estou assim achando que isso foi um terremoto, foi alguma coisa desastrosa, porque de 2 anos para cá nós tivemos bons resultados, né? Veja aí atletas que apareceram, de pontas, a renovação que nós fizemos no Brasil todo, oportunidade, o próprio Netinho, um exemplo disso claro, de atleta aí que foi campeão, que nós não podemos descartar, resultado expressivo. Mas o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos foi o alerta que nós tivemos. Eu falei que vou mudar, ainda vamos mudar, já estamos estudando, já vou sentar com a comissão técnica e o meu pensamento é admitir, o pensamento é trazer mais pessoas para dentro, formar de repente um colegiado, sabe, fazer com que pessoas com expressões, com conhecimentos básicos dentro do taekwondo brasileiro venham para cá, sejam contratadas, venham, tá, e venham para somar. Eu queria agradecer a presença de todos e espero vê-los em outras oportunidades.